Se tudo estiver certinho aí. Bom, muito boa noite para você que está aqui acompanhando o nosso queridíssimo podcast Esporte 101. Para quem não me conhece, muito prazer, sou a Cacarota, estarei aqui como host do lado da Letícia, nossa querida Leti também. Vamos falar um pouquinho sobre carreira e o nosso grandíssimo convidado de hoje é o Vincenzo. Então, salve, salve! Fala um pouquinho aí da sua carreira pra gente, pro pessoal que está assistindo também. E, claro, muito boa noite. Boa noite, Cacarota. Boa noite, Leti. Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho aí da minha carreira de esportes, que já tem fazer quase 10 anos aí que eu tô nesse meio, vivendo só de esportes. Comecei como jornalista de esportes mesmo, assim que o Mais Esportes começou. Eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vim para São Paulo em 2016 para começar o site de fato. E foi aí que então que eu comecei de fato a minha carreira no esporte eletrônico, como editor-chefe do Mais Esportes. Desde então, eu fiquei acho que quase 2 anos no Mais Esportes, cobrindo praticamente todos os eventos que tinham de esporte eletrônico aqui em São Paulo, em alguns lugares do Brasil. Cobri Counter-Strike, Crossfire, League of Legends, Hearthstone, cobri muita coisa. Até que surge em 2017 um convite para me tornar manager da Red Kennedys, para ser manager e assessor de imprensa da organização. E para mim foi uma surpresa, porque, tipo, eu já sabia o que o manager fazia, mas nunca tinha trabalhado como manager, então foi meio que uma primeira mudança aí de carreira. Ainda ia fazer o que eu me formei para fazer, que é assessoria de imprensa, mas ia ter que aprender uma função nova nesse início de trajetória aí na Red Kennedy no final de 2017. A partir daí eu fui para cuidar do time de LoL, só que acabo ficando nessa primeira passagem por 3 anos. E aí eu cuidei de LoL, cuidei de Rainbow Six, cuidei de Counter-Strike, cuidei de Hearthstone, cuidei de Free Fire, cuidei de PUBG Mobile, então acho que eu já trabalhei com praticamente todas as modalidades que existem aí. É, e aí eu fico nessa loucura, eu cheguei a cuidar acho que de 6 lines ao mesmo tempo. E até o momento que eu saio da Red Canids, né, em 2019, acho que é 2019. E aí eu tenho uma passagem muito rápida pela Soberano, que era um time de Counter-Strike, que até fez uma parceria com o Atlético Mineiro. Mas fiquei muito pouco tempo, porque eu saí logo em seguida para assumir a editoria-chefe da Loading, né? Aquela famigerada TV de esportes aí que surgiu. Então, ao mesmo tempo que surgiu bem rápido, acabou bem rápido, por N problemas que aconteceram. Acho que o pessoal que der uma buscada nas redes vai entender o que aconteceu. Foi muito legal, apesar de muito rápido. A gente conseguiu fazer 2 programas ao vivo de 2 horas de duração. Consegui reunir uma equipe fantástica de profissionais aí super respeitados no mercado. E aí eu acaba com todo o problema que deu lá. Eu acabo voltando para minha carreira de manager. Aí eu assumo como diretor de esportes da Van Liberty. Tem uma passagem breve pela Liberty. Eu fico acho que quase 7 meses. E aí eu fui responsável para aumentar o número de lineups que a organização tinha, né? A organização na época tinha Valorant e Counter-Strike masculino. Quando eu chego, eu consigo contratar um time de Counter-Strike inclusivo, o Valorant inclusivo, Hearthstone e o início do Free Fire na Van Liberty. Depois disso, eu saio da Liberty e assumo o projeto da TBK, o início da TBK. Começou comigo, aquela line no Valorant com Twiz, Conan, Luquezeira, Riots e... tô esquecendo alguém. Conan, Luquezeira, Riots, Twiz e... e Mateuzinho. E aí eu monto o time, começo a organização desde o começo, desde decidir nome, desde montar office, aquela coisa toda. E eu pensei que eu ia ter
uma vida longa aí na TBK, mas acabei recebendo uma proposta tanto de trabalho, quanto tanto financeiramente, quanto de projeto muito boa da Odd, que vou para lá para assumir o cargo de General Manager e fico por lá por quase 3 anos. E lá a gente basicamente auxilia o dono da organização a colocar a Odd de vez no mapa, né, das organizações aqui no Brasil. No Valorant a gente consegue ter o time top 3 do cenário inclusivo de Valorant, a gente consegue vaga no VCB, no masculino, a gente começa o time de CS, né? A gente traz a modalidade de CS para a organização, que até então era só de Valorant. Trabalha com o time de Apex Legends, que acabamos indo para Mundial e tudo mais. E. Estou esquecendo de alguma coisa? Não, acho que é isso. Até que teve as mudanças, né? Por causa de franquia, na época de Valorant, a franquia do NA e tudo mais, a gente acaba se aplicando, a Riot não seleciona a ODK, e a gente toma a decisão de sair da modalidade. A gente tinha os projetos, né, dos streamers, da UD Casa, a gente tinha, acho que Saudades da da casa. época, a gente tinha uma casa aí com os principais criadores de conteúdo de Valorant, né, o Tsuka, Bel, Kinu, TCK, então acho que todo mundo... Era um projeto que tinha o carinho do público, a galera gostava bastante. Mas infelizmente por conta dessa mudança e também por algumas outras questões que na época a gente não achou interessante por parte da Riot, da maneira como ele tratou a organização, a gente resolveu sair do Valorant e aí os investimentos foram todos voltados para o CS, que a gente começa, faz um investimento maior, traz jogadores de nome em busca do Major da organização. Depois da ODK, eu fico até o final de 23 ou 22, não lembro agora. Aí eu assumo como general manager da Intense Game, que era um time de PUBG Mobile, que tinha um time de CS. A gente faz algumas reformulações lá de CS. O time até então tinha acho que 400 pontos aí na corrida do Major e a gente consegue entregar o time com 900 pontos e classifica para o último RMR que teve, com jogadores mesclando alguns jogadores mais experientes, um treinador português e o pessoal mais novo, né? E só que depois disso, pelo Counter-Strike ser uma modalidade mais cara e para você brigar por vaga de Major e tudo mais, você tem que ter um investimento maior. A direção da Intense Game resolveu não continuar, não fazer mais investimentos no Counter-Strike. E aí a gente resolveu ir para cada um para um canto. Não tem muito para onde correr, né? E eles preferiram fazer o investimento no PUBG Mobile, que é a principal modalidade da organização. A organização foi criada por conta que o dono da organização joga PUBG Mobile, então fica muito difícil não sair dessa situação. Depois disso eu saio da Intense, acho que dá um mês e meio, eu recebo a proposta para ser aí é uma mudança de fato de carreira, que eu recebo proposta para assumir como manager de um time da Kings League, do Dendele FC, que aí a gente começa a trabalhar com futebol e tudo mais. Pensei que seria um até logo para os esportes, mas isso foi em janeiro, né, esse começo com o Dendele e tal, mas em maio, acho que abril, maio, o dono da Red, um dos donos da Red, o Corradini, me faz a proposta para voltar, com o objetivo de reformular o time de CS e em busca do tão sonhado Major que a Red Canids nunca tinha ido, né? Aí a gente faz algumas reformulações, traz um treinador, traz outros jogadores e a gente consegue fazer uma campanha de recuperação, vamos dizer assim, e consegue classificar para o Major no último campeonato, aos 45 do segundo tempo, e coloca de vez aí o nome da Red dentro do jogo, né? A gente participou do Major que estava rolando agora
Legal, foi que eu escorreguei, você viu? Voltou falando? Não, voltou muito. Eu vi, calma, calma. Chegou nesse insight, assim? Então, eu sempre gostei muito de jogar, né? Tipo, só que o jogo que eu jogava lá atrás era o Dota 1 ainda, que a gente jogava um final de semana inteiro para ganhar R$ 500 e dividir entre 5, então dava R$ 100 para cada cabeça. Acho que eu já sei E da onde você conheceu o Tileco. é isso aí. A gente era bem, e tipo, a gente se deu muito bem, que a gente era muito competitivo, a gente acabou jogando no mesmo time. E a gente não era os melhores jogadores, mas por alguma razão o pessoal não conseguia ganhar além da gente. E desde então a gente criou essa amizade aí. Então eu sempre quis juntar, né, a questão de jogar, tentar jogar profissionalmente ou não. Só que quando o único jogo que eu gostava era Dota, e eu falei, cara, não tem como, isso aqui não vai pra frente. Eu já estava na faculdade e eu comecei a pensar, pô, quero fazer uma coisa que junte com o que eu estou estudando para ser minha carreira com a coisa que eu gosto. Que aí foi a questão dos esportes, né? E a decisão, né, de mudar de vez de carreira foi no Mais Esportes, que tem muita gente que não sabe disso, mas o Mais Esportes foi criado pelo Toboco, narrador. É, então, e eu lembro, tipo, até hoje, que eu seguia ele na página dele no Facebook, e ele postou assim, jornalistas recém-formados, acadêmicos de jornalismo e jornalistas recém-formados que têm interesse em participar de um site de notícias, mandem e-mail para tal e-mail. Que são residentes de São Paulo. Só que nisso eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu pensei, pô, o não eu já tenho, vou mandar e-mail mesmo assim. Mandei o e-mail, e tava rolando aquela final do CBLOL de PNTZ no Allianz Parque, né? Então eles falaram para mim, olha, faz um texto pra gente de teste sobre a final no Allianz Parque, e a gente vai avaliar. Só que nessa época eu trabalhava já num site de notícias, né? Então escrever matéria para mim era uma coisa muito rápida, muito tranquila. E para um assunto que a gente gosta, que a gente domina, fica mais rápido ainda, né? Então eu fiz a matéria, desde que me mandou esse e-mail, acho que eu demorei 10 minutos, fiz a matéria, mandei para eles com sugestão de foto, sugestão de título, aquela coisa toda. Aí a pessoa responsável na época, pô, é isso mesmo que a gente quer e tal. Se você quiser, você já tá dentro. Aí eu falei, então, só tem um problema, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí eles Só um falaram detalhe. assim, um Surpresa! pequeno detalhe. Aí eles falaram, olha, num primeiro momento não tem problema, mas com o passar do tempo existe a possibilidade de ter que vir para São Paulo. Eu falei, cara, não tem problema nenhum com isso. Vamos ver o que vai acontecendo. Então, aí que começa a minha trajetória aí no Mais Esportes, só que passa acho que uns 4, 5 meses, o Toboco tem que encerrar o projeto, porque começou a dar alguns problemas com ele em relação à Riot, né, que era quem pagava o salário dele. Então, ele resolveu encerrar o projeto. E aí, cara, nisso, né, enquanto eu tava no Mais Esportes, eu comecei a fazer contato, né, mesmo que pela internet. Mas eu fui conversando com pessoas e tal. Até que depois de uns 4 meses, um investidor fala comigo no Facebook ainda e fala assim, olha, Vicenço, quando você falava de vir para São Paulo, você estava falando sério? Eu falei, sim, por quê? Ah, porque a gente tem um projeto, a gente quer reativar o Mais Esportes, a gente vai se juntar com um site que já existe, e a gente pensou em você para ser editor-chefe. Falei, cara, tá bom. Ele, então, preciso que você venha pra cá na semana que vem. Aí, tipo, é o que eu falo que os planetas, as estrelas se alinharam, que ia dar uma semana eu ia entrar de férias no meu trabalho. Então, aí acabou dando certo de ir pra São Paulo, fiz a reunião, aí eu conheço o Eric, que era do Law News, né? O Eric Cat. E aí a gente se conhece, o investidor faz essa conexão,
E aí a gente sai tudo certo, volto para Campo Grande só para chegar no meu trabalho e meio que pedir demissão, porque eu ia ter que mudar para São Paulo, morar em São Paulo e etc. E aí foi, tipo, acho que o momento que eu mais enfrentei resistência da parte dos meus pais, porque até então eu já estava com uma carreira consolidada. Trabalhava de segunda a sexta, trabalhava 6 horas por dia, morava na casa da minha mãe, tinha um salário legal e tal. E aí eu larguei tudo para ir para São Paulo para ganhar R$ 500, com a moradia e alimentação inclusa, né? Então foi meio que uma loucura que eu fiz, mas no final acabou dando tudo certo. As melhores recompensas, elas vêm depois que a gente faz uma loucura dessa, né, cara? E que bom que você tomou essa decisão, né? Não tem como, muito bacana escutar toda essa trajetória, toda essa história. E é muito difícil também, né, a gente convencer, principalmente há pouco tempo, não muito tempo, há pouco tempo atrás, uma geração diferente da nossa, né, de que não é só um joguinho, dá para trabalhar com isso sim. Se hoje isso ainda é um estigma, se hoje a gente ainda precisa conversar muito, né? Eu, por exemplo, estou entrando agora num projeto educacional, então eu lido com muitas crianças. Eu preciso convencer os pais dessas crianças de que o que a gente está fazendo dentro do projeto não é brincadeira, a gente não está lá zoando, sabe? É algo bem sério, é algo que pode trazer um futuro diferente para aquelas crianças, né? E se hoje já é difícil, mesmo com tudo sendo televisionado, tudo sendo divulgado, amplamente divulgado, né? Imagine naquela época. Então, cara, muito legal de verdade ouvir isso tudo. E eu queria te perguntar se tem alguma matéria assim mais especialzinha no seu coração, uma cobertura daquela época que você tenha mais orgulho, que você queira compartilhar com a gente. E, claro, qual foi o motivo dela ter ficado marcada na sua vida? Então, acho que pro jornalista, né, o que a gente fala que o gol do jornalista é o furo, né? Então, teve alguns que eu acabei produzindo, mas uma que me marcou bastante foi a contratação do Hakim pela PEN, tá, no LoL. E depois a ida do Tinoz para PEN também. Que basicamente o que acaba acontecendo? Não, mentira. O Hakim indo para o CNB e o Tinoz indo para PEN. Que eu fiquei sabendo, apurei, tive a confirmação, confiava na fonte e publiquei a matéria. E eu comecei a tomar um hate, tipo, absurdo, assim. Tipo, fonte Arial, isso aí é fake news, papapá. Eu falei, cara, e eu sustentei. Só que, tipo, demorou um mês pra fazer o anúncio disso, que foi numa BGS. Foi na BGS que iam fazer o anúncio. E eu fiquei um mês tomando o hate. Um mês falando, viu, não é verdade, não é verdade, não sei o quê. Mas eu tava muito tranquilo. Até que fazem o anúncio na BGS. E aí dão RT, fazem o anúncio nas redes sociais e tudo mais. E aí eu fui buscar um por um, né? Que tava me pentelhando durante tanto tempo. Principalmente as pessoas que estavam os mais insistentes, assim, sabe? Então, aí eu fui buscar um por um, falando, agora se você passou tanto tempo me enchendo o saco, agora por favor me dê os créditos aí da coisa que eu banquei, né? E acho que cobertura de evento, eu acho que foi o IWCQ que a NTZ conseguiu a vaga pro Mundial, foi em Curitiba. Acho que foi a primeira cobertura internacional que eu fiz. E acabou marcando bastante porque a NTZ acaba conquistando a vaga pro Mundial, né? Então, acho que essa é que tem um espacinho aí no meu coração. Muito legal, né? Como isso ainda tem, né? Os tais haters Nossa, que que mais tem. azucrinam. E como foi essa sua transição de editor-chefe, né? Da parte de jornalismo para ir ser manager? Aí já mudou de novo radicalmente, né? Como é que foi isso para você? O que você precisou desaprender? O que você precisou aprender? Porque você mudou muito, assim, saiu de um lado, foi para o outro, né? Na verdade.
Sim. Então, para mim, foi aprender do zero, né? É o que eu falei, eu já sabia o que um manager fazia, mas eu nunca tinha sido manager. Então, tanto é que quando eu aceito a proposta, eu falo com o dono do time e falo, olha, você vai ter que ter paciência, eu vou dar cabeçada, eu vou errar algumas coisas, só que você me contratou para isso, sabendo que eu não tinha essa experiência. Então, eu acho que eu não precisei desaprender nada, acho que eu tive que ter muito mais paciência, ter que entender mais as coisas, ter que ouvir algumas coisas e ficar quieto, evitar algumas situações para não criar uma discussão, mesmo tendo razão. Então, acho que é muito mais um trabalho de paciência. E o que eu falo sempre que me perguntam, o que um manager precisa ter? Eu acho que o manager tem sempre que andar na corda bamba, sabe? Que uma hora ele vai pender pro lado da organização e os jogadores têm que entender, e no outro momento ele vai pender pro lado dos jogadores e a organização tem que entender. Então, eu acho que a principal característica é você tá meio que pisando dos dois lados e tentando fazer com que o seu trabalho seja visto não só pelos jogadores, mas também pela organização. Com certeza. Por acaso tem alguma informaçãozinha, algum bastidor, né? Algo que aconteceu nessa sua época da Red que pouca gente sabe, que você acha que foi um pouco mais marcante, um título, algum rebaixamento, algo que tem aí dentro do seu coração que pouca gente tem noção que aconteceu. Então tem várias passagens, né? Tipo, acho que algumas assim marcantes é o próprio rebaixamento da Red no CBLOL, né? Todo o calvário que foi no circuito desafiante. Foi um momento também de trabalhar com jogadores coreanos, que, querendo ou não, é uma cultura diferente. Eu tenho que acompanhar jogador coreano no hospital, porque não consegue falar e você tem que estar ali o tempo inteiro. Tem algumas histórias de negociações que, por exemplo, as diretorias, as partes de cima já estavam tipo, meio que bem de saco cheio uma com a outra, e eu e outro manager que faz o negócio meio que acontecer, falando, olha, calma aí que a gente vai resolver, e acaba dando negócio. Ver os meninos que na época a Red tinha um Academy bem cedo, que tinha o Gigo, Avenger, a Aegis, esses moleques que começaram comigo quando tinham 15, 14 anos. Eu lembro de eu acordar eles para eles terem que ir para a escola enquanto eles estavam na GH. Então, e aí tem algumas histórias tipo, muito engraçadas de, por exemplo, o Gigo, ele era de Atibaia, aí eu acordei pra ir pra escola e ele foi de chinelo, short, não sei o que. Isso, acordei ele, sei lá, 6h15 da manhã, acordo, ele sai, das 7h15, estão tocando a campanha da casa. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Abre a porta, tá lá o Giga. Eu falei, mano, o que foi, cara? Aí ele fala, cara, não me deixaram entrar porque eu tô de chinelo e short. Eu falei, da hora, legal. Então, acho que mais uma coisa que marcou bastante foi, tipo, acompanhar eles desde o começo, desde o início da trajetória deles ali no Academy, até ver eles sendo campeões, né, do CBLOL. Então, dá pra dizer que com esses meninos a gente teve que fazer teve que ter várias conversas, desde carreira, desde até relacionamento, até como se portar em algumas situações. Então a gente acaba meio que fazendo de tudo, né? Não é fácil, né? É o papel da gestão, né? Seja em qualquer lugar, qualquer profissão, o gestor ele tem que pender em alguns lados e dar o suporte 100% para a equipe, né? Eu imagino você com atletas que nem daqui são, né? Tendo que ter esse jogo de cintura, deve ser mais puxado ainda. É complicado o que eu falei, tem a diferença de cultura, né? Sim. Então, o que acaba rolando? Tem essa situação de, por exemplo, eu acho que foi mais fácil, né? Porque quando os coreanos vêm, eles respeitam muito quem é mais velho que eles. Então eu não tive tanta dificuldade por ser mais velho que os dois. Então eles me escutavam e era mais tranquilo.
mas ao mesmo tempo eles não entendiam algumas coisas que pra gente era normal, e pra eles não. Então, por exemplo, a questão que pra eles acabava o treino, eles ficavam jogando LoL até ir dormir. Enquanto alguns jogadores brasileiros acabava o treino, jogava 2 partidas e ia ver uma série, ia fazer qualquer outra coisa. Então, pra eles era muito essa questão de estar jogando o tempo todo. Se você não estivesse jogando o tempo inteiro, você não estava se dedicando ao máximo. Então, é uma pequena diferença aí de cultura entre, pelo menos dos jogadores com que eu trabalhei, né? Sim. Muito legal. Na verdade, é um pouquinho, né, desesperador, né? É como se você fosse real, uma pessoa que precisa estar lá 24 horas, uma babá mesmo, qualquer coisa que der errado, meu Deus, socorro, tem que ajudar esses meninos. Agora mudando, né, de uma organização, de uma modalidade para outra, né? Você também já atuou como coach interino no CS da Red, não foi isso? Sim. Como que foi, assim, essa experiência? Porque tem uma certa diferença, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa diferença pra gente, como que foi essa experiência, o que ela te ensinou sobre limite de função, né, dentro de uma organização, conta um pouquinho pra gente. Então, cara, essa questão de ser coach caiu, tipo, no meu colo, porque a gente tava fechando um time, e aí a organização do evento deu um prazo pra gente. A gente fechou os jogadores no, tipo, passando do prazo, a gente mandou a lista e os caras, tá, mas você tem que mandar o coach. A gente falou, pô, mas a gente pensou que era só pra mandar os jogadores. Não, tem que mandar coach também. E aí que eu me tornei coach, né? Tipo, Que bom. então, eu não. Mas assim, eu tinha um time com FNX, NAC e 3 moleques novos. Então, tipo assim, cara, o NAC e o FNX são 2 dinossauros do CS, né? Então, Sim. tipo, não tenho o que ensinar pra esses caras e eu não tinha conhecimento pra ensinar nada pra esses caras. Então, era muito mais uma questão de, tipo, o que eu posso ajudar vocês, o que eu posso facilitar o trabalho de vocês. Então, por exemplo, é marcando treino, ouvindo a comunicação, ajudando alguma coisa nesse sentido. Talvez puxar algum pause ali na hora do jogo e tal, mas eu falo que era muito mais um coach de apoio do que de conhecimento de jogo e etc. Eu sempre falo para os meus jogadores que eu tenho conhecimento de jogo num ponto que eles não vão conseguir me dar migué, mas eu não tenho conhecimento que eles têm. Então, eu coloco meio que no meu lugar de gestão de pessoas e tudo mais. Então, eu não sou o manager que fica questionando algumas coisas do tipo, por que você não fez isso nesse mapa, sabe? Eu não tenho conhecimento para isso, a não ser que seja algo muito escandaloso, sabe? Então, foi uma experiência legal. Não faria de novo, porque eu não tenho capacidade para isso, não. Mas pelo menos você tentou, tem história para contar, tem mais uma bagagem, mais alguma Não, eu coisa, não, né? Uma não, experiência. não é só uma história, mas eu sou vice-campeão brasileiro de CS, Pois como é. coach. Aí, Isso tá ninguém tira vendo? de mim. Ninguém vai tirar isso de você, exatamente. Cara, muito louco. Então, aí levanta uma dúvida, né? Você falar que você não leva jeito Bagagem, para mais. isso e é vice-campeão. Calma aí, tem alguma coisa errada. Não, mas aí eu tô revelando isso agora. Para os outros eu só falava que não, sou foda. Eu que dei jeito. Só que na real foi um baita de um trabalho do NAC, que era o nosso IGL, e sabia muito e ajudou. Acho que fez 98% do trabalho naquele time ali. Que legal. E aí, de repente, você tem. Aí tem o processo inverso, né? Eu te perguntei como foi para você ir para ser manager e de repente você tem o convite da Loading, né? Para você voltar para o jornalismo. Uhum. E aí, como foi essa virada de chave inversa novamente? Então, acho que foi muito tranquilo, porque já era uma coisa que eu já tinha feito, então não mudou muito. A única coisa que mudou é que era um negócio muito maior, né? Então, eu montei toda a equipe, nome do programa de esportes fui eu que criei. Então, tipo, foi muito trabalhoso. Sem a minha equipe, eu com certeza não teria saído. Eu acho que ele caiu, hein, cara? Ele caiu.
Ih, gente, eu tava aqui ouvindo. Opa, voltou. Opa, Voltou, voltou. Aê! Foi só uma piscada um pouco mais longa. Foi só para dar emoção. Então, eu não sei nem onde eu tava falando. Eu nem sei onde eu parei. Não, você pode. Assim, a gente não perdeu quase nada. Foi assim, uma piscada mais demorada mesmo. Então, mas basicamente eu busquei montar a melhor equipe possível. Cara, a gente conseguiu fazer uma baita de uma equipe de jornalismo. Mas infelizmente acabou não dando certo por N motivos que meu advogado me orienta a não falar. Mas é brincadeira, cara, eu acho que a gestão do projeto não foi da hora, da parte de cima, não teve um alinhamento de expectativa, passaram pra gente que ia ser uma coisa, acabou sendo outra, então meio que não tinha como dar certo, sabe? Entendi. É isso, então. Experiências. Era uma pena porque a gente fez 2 programas ao vivo que foram muito bons, a comunidade recebeu muito bem, mas chega num ponto que eles acharam que a gente estava meio que passando por cima de algumas coisas deles, e na real a gente não estava, a gente estava fazendo jornalismo, e acho que eles esperaram que a gente iria fazer um jornalismo meio, não vou falar café com leite, mas um jornalismo que não fosse incomodar, né? E a equipe que eu montei eram pessoas muito consagradas, justamente que tinham essa característica de jornalismo investigativo, de ir atrás, de não ficar satisfeito com qualquer resposta. Então, foi isso que acabou dando errado. Legal. Faz parte aí, né, do processo, né, os altos e baixos aí dentro de uma carreira dos esportes. Dentro dos esportes, a gente sabe que tem algumas coisas que modificam totalmente a forma como a gente vê o mundo, que são um baita sucesso, e outras que acabam não sendo o que a gente espera, né, no início de projeto, a gente sempre acaba colocando as expectativas lá no alto, mas, enfim, são percalços que acontecem. E no meio de toda essa sua longa trajetória, você também passou pela Avan, né, Liberty e a OTIC também. E quando você assumiu, né, como diretor de esportes na Avan, e qual foi o seu diagnóstico ali? Porque o projeto tinha ali as suas dificuldades, né? Como todo projeto de esportes que ainda é um pouco embrionário. Que decisão que você tomou ali, que você acha que foi uma decisão que foi acertada? Assim, alguma coisa relacionada a staff, a CT, a modalidades, o que você pode trazer para a gente que foi, assim, o real acerto ali do pouco tempo que você esteve dentro da Avan? Então, eu acho que era muita questão dos lugares que eu trabalhei, eles tinham um planejamento muito bem feito para a temporada. Então, por exemplo, você tem um budget X para modalidade Y, você tem um budget Z para a modalidade que você quer entrar. Então, era muito fácil de trabalhar por conta disso, eu sabia até onde eu poderia ir. Aí eu acho que a gente acertou na questão de trazer o cenário inclusivo para dentro da Liberty. Que até a gente acaba contratando times fortes, jogadores que hoje foram campeões, por exemplo, campeões não, né? Mas estavam no Mundial de Valorant, começaram comigo, começaram é muito forte, mas estavam comigo na Liberty, que é a Sayuri, a Mel, então a gente tem esse início, né, de trabalho lá na Liberty. Acho que de decisão essa entrada nessas modalidades novas. E eu acho que foi, pela passagem não ter sido tão longa, não tive tanta oportunidade de estar mais por dentro de como a Liberty funcionava, sabe? Mas eu tenho certeza que é uma pena como as coisas funcionam aqui no Brasil, mas a Liberty tinha um caminho muito grande pela frente, mas por conta de algumas escolhas aí, acabou não sendo selecionado para franquia, e aí as coisas foram, franquia do LoL no caso, e as coisas foram meio que perdendo o encanto, né, vamos dizer assim. E aí hoje, infelizmente, a Liberty não existe mais, mas as pessoas que trabalhavam lá em questão de gestão financeira, gestão esportiva mesmo, sabiam bastante, e foi muito importante também ter passado por lá.
Muito legal. E na ODIC? A ODIC você pegou uma organização bem jovem ainda, começando, né? E levou ela para o alto e começou a incomodar os maiores. Uhum. Como é que é isso na sua cabeça, na cabeça da equipe? Como é que Eu foi? tenho um adendo aqui também para fazer, tá? Eu tava um pouquinho antes dessa transmissão, eu mandei uma foto aqui para uma amiga minha, Gabriela Taves, que deve estar aí no chat assistindo. KBT. Ela perguntou assim para mim: o que o Vincenzo tá fazendo aí? Eu falei: bom, vem aqui assistir com a gente, ele vai falar um pouquinho aí da OTIC também. A gente se organizou aqui para falar da OTIC. E, ó, modéstia à parte, gente, cara, eu adorava a OTIC, eu era muito fã de toda a estrutura, participei bastante, assim, ativamente no tempo que eu tive no Game Changers. Era leve poder falar com todo o time da OTIC do Inclusivo. Queria só deixar esse adendo aí, era meu timezinho preferido. Eu não podia falar na época, mas hoje eu posso. Assim, cara, a ODIC já é um caminho contrário, né? Quando eu chego na Red eu não tinha tanto conhecimento, e já chego na ODIC como uma pessoa que mais tinha conhecimento em relação à experiência e tudo mais. Então, foi muito legal conseguir passar o conhecimento para as pessoas, até para o próprio dono da organização. A gente conseguiu montar o projeto inclusivo, a gente bateu na trave várias vezes. A gente trabalhou com muita gente boa, mas não sei, infelizmente alguma coisa sempre acontecia que a gente não conseguia chegar no objetivo. Mas é uma pena que a ODIC não esteja mais no cenário de Valorant, porque eu acho que era a org, assim, por exemplo, tinha os torcedores da ODIC, aí tinha a pessoa que torcia, sei lá, para o MBR, mas o segundo time era a ODIC, sabe? Por conta do trabalho dos influencers, por conta do próprio time. Então, acho que a gente conseguia cativar a galera nesse sentido. E até como a Kakarota falou, quando a gente ia para os eventos presenciais, a gente era muito bem recebido, as pessoas gostavam muito da gente, a gente sempre tratou todo mundo bem, sempre tentou evitar ao máximo qualquer tipo de confusão, de treta no cenário, então a gente acabava sendo querido. E é uma pena que a Riot não tenha dado tanta atenção para a ODIC Não, eu, assim, sendo bem honesto, eu não acho que a ODIC deveria ter sido escolhida para a franquia, porque, querendo ou não, uma org pequena, tinha os investidores e tudo mais, mas eu acho que não iria se sustentar por conta de tamanho mesmo de organização, mas eu acho que tinham que ter tratado com mais carinho, ter dado mais atenção quando a gente tentou conversar com eles antes da gente tomar a decisão de sair das modalidades da Riot. Assim, eu até trazendo um pouquinho, né, do que eu vivenciei quando eu tinha que fazer qualquer entrevista com o pessoal da OTIC, eles faziam um pagode, assim, um pagode de verdade. Eu fui fazer uma entrevista, de repente o Mandizinho, acho que foi a Isla ou o Mandizinho, não lembro exatamente, pegaram o pandeiro, começaram a tocar um pagode. Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eles estão criando o conteúdo deles sozinho, cara. Então, assim, faz muita falta uma org resenha, né? Uma org da galera, uma org do povo que fazia conteúdo como eles faziam, mas, enfim, né? A gente sabe que não é só sobre o que a gente tá vendo, né? A gente que tá de fora tá vendo o que a org tá conseguindo fazer, né? Tem vários outros percalços no caminho. E aí você passa, assim, de uma transição muito louca, assim, pra mim é muito louco, que você, de repente, na Kings League, tipo, o que aconteceu? Como assim? Quanto tempo nós dormimos? O que rolou? Então, o mais engraçado é que o que possibilita essa minha ida para Kings League é o esporte, sabe? Porque Muito legal, cara. o responsável pelo projeto do DEM dele é um cara que jogava Dota comigo há 1000 anos atrás. E a gente sempre manteve contato. E aí um dia a gente tava jogando junto, e ele falou antes antes da Kings League ser anunciada, tipo, eu já acompanhava a Kings League na Espanha e tudo mais, e ele falou, ó, começou o rumor de Kings League no Brasil, e ele falou pra mim, olha, eu vou ter um time na Kings League. Eu falei, tá bom, então você já tem manager. Aí ele falou, não, a gente vai conversar. Eu falei, ó, da onde eu venho, palavra não tem curva, sabe? Então, vamos ver como que vai ser. E acabou, tipo, quando foi anunciado o time dele, tipo, porque ele já trabalhava com 2 influenciadores ali, quando foi anunciado o time,
eu cheguei e no mesmo dia, já mandei mensagem, falei, foi anunciado, então agora eu tô esperando minha contratação. Aí a gente teve uma reunião, deu uma semana, eu tava lá, tava dentro. E aí tem as particularidades, né? Tipo assim, gestão de pessoas é a mesma coisa, só que é uma galera do futebol. Então, é diferente a maneira de se lidar, porque, por exemplo, no time a gente tem uma galera mais de uma posição mais carente, a galera que só sabe jogar futebol, e você acaba tendo que fazer meio que tudo. Por exemplo, a gente classificou pro Mundial, acho que eu era o único da delegação que falava inglês, então os meninos precisavam de mim, perdi o cartão pra entrar no hotel, Vicenzo, vem cá me ajudar. Eu tenho que ir... Voltou a ser babá. Isso que eu ia falar, voltou a história que tem dos coreanos agora. Tenho que pedir comida. Tamo lá. Então acaba sendo isso, mas a questão de restante acaba sendo meio que o mesmo trabalho do manager de esportes, que acaba sendo você cuidar de relacionamento com a organizadora do evento, fazer rotina, fazer logística, então acaba sendo a mesma coisa, só que no futebol. Então é uma experiência muito legal. Não tem como não gostar, porque sempre gostei de futebol também. Então é uma coisa nova que eu tô gostando bastante. Putz, que legal. E qual que, já que você falou aí que você tinha essa questão do cartão e tudo mais, qual que é a história de bastidor assim mais curiosa ou engraçada que você tem para falar dessa época? Da Kings League? Que você possa contar, né? Por favor. Que não vai comprometer ninguém. Sem revelar segredos do coleguinha. Eu acho que foi... não tem como não falar, né? Que foi a final que a gente jogou no Allianz Parque, né? A final do primeiro split foi entre nosso time e a Fúria. Eu sou palmeirense, então, tipo, pra mim, estar no estádio do Palmeiras, pra ir trabalhar, pra ir jogar um jogo, foi muito especial. A Fúria toda ligada no Corinthians. Pior aí. Então. Mas era mais um negócio envolvendo Neymar ali, Santos e tal. Mas pra mim foi muito marcante essa final que a gente teve no Allianz. Querendo ou não, eu entrei quando faz aquela caminhada ali para subir pela escada para ir direto pro gramado, dá arrepia, sabe, emociona, porque você vê o seu time do coração, os seus jogadores que você acompanha ali, subindo e você fazendo o mesmo caminho. Então, e o mais legal é que, tipo, acho que 75% da torcida do estádio era nossa. Então, foi outra coisa que me marcou bastante, o quanto que aquela torcida tava com a gente, por ser um time novo e com um time da Fúria, sabe? Que querendo não tem Neymar, tem a galera que já é maior, só que a gente conseguiu cativar o público de alguma forma. Cara, muito, muito louco isso. É muito louco, porque assim, claramente você traz pra gente, né, que você entrou ali numa fase muito embrionária dos esportes, você conseguiu acompanhar, né, vivenciar na realidade todo o ápice, né, que foi ali um pouquinho depois da pandemia e tal. Você ainda estava ativa nisso e agora você deu mais um passo super alto, super longo, né, que é justamente estar hoje em dia no que mais gera entretenimento, né, principalmente para gerações mais novas, né, que é essa Kings League. E aí, assim, eu queria que você trouxesse em poucos pontos, né, o que você acha que precisa mudar nos esportes brasileiros para essa indústria ser sustentável nos próximos 5 anos, porque você viu o iniciozinho, você viu o ápice, e agora você está num patamar também que, assim, eu acredito que seja um pouco mais acima em quesitos de investimento, de organização, de tudo. O que está precisando, o que a gente pode beber, de onde a gente pode beber para os esportes, né, se tornar uma indústria sustentável daqui nos próximos 5 anos. Pergunta de Difícil, prova essa aí. Né? Mas eu acho que, cara, acho que como qualquer coisa, né? Acho que quanto mais as coisas forem se profissionalizando, vai ficar mais fácil. A gente ainda tem alguns cenários, situações bem amadoras, que quanto mais cedo
não acontecer mais, fica mais fácil. Mas eu acho que para se tornar sustentável, principalmente em algumas modalidades, tem uns salários que estão sendo bem impraticáveis, assim, às vezes alguma organização chega no cenário, infla o salário de todo mundo, aí as outras organizações que já estão têm que acompanhar, aí essa mesma organização sai e aí a bolha do salário já está feita, sabe? Então, tem esse ponto. Eu acho que pelo público brasileiro ser muito apaixonado, eu acho que quem conseguir fazer, continuar fidelizando a torcida, conseguir fazer mais trabalhos envolvendo fã, ter essa proximidade com o fã, vai estar à frente. Então, eu acho que o principal ponto-chave aí é essa ligação com torcida, porque querendo ou não, a torcida vai atrair número, que vai atrair patrocinador, e aí você vai fazer seu projeto sustentável. Então, eu acho que em algum ponto vai ter uma situação, por exemplo, que os clubes de futebol já têm sócio torcedor, que vai vir um sócio torcedor forte para programa de sócio torcedor forte para os times de esportes, para ter algum tipo de renda que consiga não sustentar o time inteiro, mas que consiga dar pelo menos uma ajuda nas contas aí para que todo mundo consiga ficar pelo menos no azul ali, né? É, precisa ainda de bastante investimento, né? E Vicenzo, me fala uma coisa, que dica, né? Quais são as dicas ou quais as habilidades que você acha que as pessoas que querem trabalhar nos bastidores, né, precisam realmente ter, assim, que de repente ninguém está olhando para isso, assim, o que você acha que precisa para
Comecei a fofocar do Gambá, gente. Até esqueci em qual parte que a gente estava. Pô, o Vicente estava dando as dicas para o pessoal que quer entrar Boa. nos bastidores. Boa. Então, acho que basicamente dar as caras. Não tem como você querer estar nisso e ficar escondido. Gosta de escrever? Vai fazer um blog. Gosta de um site, um WordPress, qualquer coisa assim. Gosta de falar pra câmera, faz um vídeo pra YouTube. Gosta de, eu quero analisar um time. Cara, faz a sua análise e enche as DM da galera das orgs. De coach de CS, de o que for. Porque quando tiver alguma oportunidade, essa pessoa vai lembrar de você de alguma forma. Então, eu acho que o principal ponto é dar as caras e correr atrás. E, obviamente, que a partir do momento que as coisas forem caminhando, você também não aceitar qualquer coisa, né? Acho que já foi a parte dos esportes que, te dou a oportunidade aqui sem ganhar nada e depois a gente vê o que acontece, sabe? Então, acho que não cabe mais, mas é natural também no começo você ganhar menos, você aceitar ganhar menos, para você ter mais exposição e tudo mais, e aí você começar a criar sua trajetória no meio dos esportes. Assim, essa fase aí de que os esportes não é algo profissional já passou, né? Por mais que a gente veja que em alguns segmentos dentro dos esportes ainda acontece esse tipo de troca, né? Que não deveria ser uma troca, deveria ser uma prestação de serviço, um trabalho com uma remuneração digna. Enfim, a gente ainda tem alguns debates muito profundos sobre isso, né? Dentro do meio. Eu queria saber, assim, se existe alguma decisão muito difícil dentro da sua carreira nos esportes que você precisou tomar, se foi aquela lá inicial que você largou tudo, foi morar em São Paulo, ganhando R$ 500, se tem alguma outra decisão que você considera muito difícil na sua carreira que você precisou tomar? Então, acho que a principal vai ser essa, não tem como. Que você sai do conforto, você sai debaixo da asa da sua mãe pra simplesmente dar as caras, morar em São Paulo e ganhar 500 conto. E foi difícil. Não vou falar que eu passei fome, porque é muito forte, mas teve alguns momentos que eu tive que contar as moedinhas ali. Acho que essa é a grande decisão, a grande situação. E aí, passando isso, acho que outra decisão importante foi ter aceitado a proposta da ODIC. Porque eu saí do projeto da TBK que eu mandava no projeto, eu que tinha feito o projeto, eu que contratei todo mundo. E para ir para uma org que eu não conhecia, tipo, conhecia assim, já sabia quem era, já sabia o que estava na cena, mas com pessoas que eu não conhecia e tudo mais. Então foi um risco bem menor do que o inicial que eu falei para vocês, mas acabou dando tudo certo. Muito legal. Para a gente já começar fechando, né? Tá muito bacana o papo, mas aí até para a gente e começar o encerramento, você teria algum conselho que você daria para o Vicenzo lá do começo? Que você mudaria alguma coisa, ou enfim, se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para o Vicenzo? Eu acho que eu tinha que ter começado a dar minhas caras mais, ter começado a dar as caras antes. E depois disso, eu acho que prestar atenção com quem você está se envolvendo em relação a. Tem muita gente que vai te dar um tapinha nas costas, sendo que na verdade essa pessoa ela não quer seu bem, sabe? A pessoa tá ali, tá perto de você quando convém para ela. Então, eu acho que esse o conselho é abrir mais o olho, que não é todo mundo que é gente boa, não é todo mundo que quer o seu bem. Ó, profundo esse conselho. Eu digo para mim que eu daria o mesmo conselho para mim mesma quando comecei a trabalhar um pouco mais com os esportes, né? Meio complicado.
Guys, queria saber, Vicente, tem alguma coisa que você quer deixar aí pra gente? Algum recadinho final pra gente fechar com chave de ouro? Foi um papo muito, muito legal. Você tem muita coisa para contar pra gente. Assim, esse aqui é o estilo de podcast que, se fosse todo mundo assim, presencial, sentado, trocando ideia, claramente daria umas 3 horas de programa. Dá para falar muito. E assim, conforme você foi falando de toda a sua carreira, eu fui identificando vários momentos que eu presenciei muito assim, de perto, que eu estava com uma galera que estava fazendo parte disso, ou eu estava fazendo um casting de algum desses times. Então, é muito, muito legal ver o por trás disso, né? Ver o que a gente normalmente não consegue ver. E acho que foi um papo muito rico. E aí, vou abrir um espaço para você, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar um recadinho final para alguém, mandar um salve também para alguém da família. Não, acho que basicamente é agradecer o convite do Tileco, agradecer o papo com vocês. Acho que para quem me acompanha já sabe onde me achar. Quem vai ver esse clipe, quem vai ver alguma coisa, é só digitar Vicenzo em qualquer rede social que eu tenho quase certeza que vai aparecer só eu. Então, eu falo pouca coisa, já fui mais ativo, principalmente no Twitter, mas quem quiser falar comigo, quiser mandar uma mensagem, uma DM, alguma coisa, eu acabo respondendo. Deixar um beijo para as pessoas que me acompanham, que gostam de mim, deixar um beijo pro Mozão, que tá aqui atrás, tá fazendo live nesse momento, inclusive. E é isso. Então acho que. E principalmente torçam pela Red Canids, torçam pelo Dendele e apoiem o trabalho de um manager que tá aí desde 2017 no cenário. Muita história, né? Você já passou por fez tantas coisas que daria realmente muito tempo aí. É isso. Então, encerramos mais um, né, Cacarota? Bati mais um high five aqui. Encerramos mais um. É muito bom conhecer você e poder dividir esses conhecimentos, né? Eu acho que é isso. Então, é isso, não é? É isso, gente. Obrigada aí todo mundo que acompanhou. Obrigada aí, Vicenzo, pelo papo. Obrigada, Leti, aí pela companhia de sempre. Uma honra sempre poder estar aqui aprendendo com todos vocês. E um salve aí pro Marcelo, que é a nossa voz da consciência. Um salve pro Gambá, que deve estar ali por fora também. E tá aqui me fazendo uma visita na minha casa. Gente, um grande beijo. Um grande abraço. Até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.